Landim dá respaldo a Vitor Pereira e diz que Braz só sai do Flamengo se quiser. Sejam bem-vindos ao nosso canal sobre as últimas notícias do Flamengo. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para nós. Presidente vê evolução do Flamengo sob o comando de Vitor Pereira e afirma que a vai junto até o final de 2024 com o vice-presidente de futebol Marcos Braz. O desempenho ruim e os resultados frustrantes do Flamengo nos 2 primeiros meses do ano aumentaram a pressão sobre a diretoria e sobre Vitor Pereira, mas o clube não pensa em mudanças. Em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, do UOL, o presidente Rodolfo Landim garantiu que o técnico tem respaldo para seguir o trabalho e fazer as mudanças que achar necessárias. Sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol, o mandatário rubro-negro afirmou que ele só deixará o cargo acaso queira. Fracassos em 2023 fazem aproveitamento do Flamengo em finais despencar na era Landim. Eu e Marcos entramos nisso juntos no início de 2019 e vamos estar juntos até o final de 2024, a menos que ele não queira e me peça para sair. Ele é um grande colaborador. Se tem algo errado no futebol do Flamengo, a responsabilidade é minha. Ele faz um excelente trabalho, discute comigo as opções que temos e me assessora nas decisões a tomar, escreveu Landim, que respondeu apenas com um assim ao ser questionado sobre o respaldo da diretoria ao técnico, descartando demiti-lo. A decisão contra o Independiente del Valle não foi colocada como determinante para a sequência de Vitor Pereira, apesar do contexto da temporada ter aumentado a importância do torneio. Com a derrota nos pênaltis, a pressão sobre a direção, com críticas ao planejamento feito para em 2023, aumentou. As pressões não se limitam aos torcedores, nas arquibancadas ou nas redes sociais, mas também nos bastidores da Gávea, como admite Landim. Chegam sim, pressões, mas de novo, minha avaliação é de que o trabalho dele, Marcos Braz, é muito bom e o responsável sou eu, relatou o presidente que, assim como Vitor Pereira na última terça-feira, entendeu que o time está em evolução. Tenho acompanhado o trabalho dele. O que ele pensa e faz tem lógica e fundamento. Aos poucos, estamos acertando. Vi um time em campo ontem que evoluiu muito em diversos aspectos. Tenho mais que esperança, quase a convicção, de que em muito breve estaremos colhendo frutos desse trabalho. É nisso que eu acredito. Na entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, Rodolfo Landim informou que irá ao Ninho do Urubu nos próximos dias e respondeu sobre o que faria no CT, se diria algo em específico aos jogadores e ao treinador. Entendo que sei como agir para transmitir o que é necessário às pessoas, resumiu. O mandatário do Flamengo, que cumpre seu segundo mandato até o final de 2024, também foi questionado sobre os motivos que o levaram a concordar com a não renovação de Dorival Júnior, mas desconversou. Foram fatores de avaliação interna, quase íntimos do clube, afirmou, reforçando, em seguida, a gratidão pelo trabalho realizado. Em um ano, Vitor Pereira já perdeu 7 campeonatos desde que chegou ao Brasil, relembre. Técnico português teve passagem amarga no Corinthians e agora acumula derrotas em 3 competições pelo rubro-negro. Se o ano passado já não tinha sido dos melhores para Vitor Pereira, que estava no Corinthians, 2023 começou com grandes desafios para o técnico português recém-chegado ao Flamengo. Anunciado no rubro-negro em janeiro, VP já disputou 3 campeonatos decisivos com o time da Gávea e, até agora, não ganhou nenhum título. Enquanto os rivais aproveitam a má fase, os torcedores cobram o treinador e a diretoria flamenguista por mudanças na postura do clube. Relembre as derrotas e fiascos do técnico português desde que chegou ao Brasil. Em primeiro lugar, o Paulistão 2022. O Corinthians havia chegado à semifinal depois de uma campanha não muito sólida e seria o segundo majestoso do torneio. O São Paulo venceu o primeiro com um gol de Caleri e, na segunda oportunidade, o tricolor confirmou uma melhor campanha diante do Timão e avançou para a final, contra o Palmeiras. A vitória do São Paulo derrubou o tabu do século, já que o alvinegro não sabia o que era ser eliminado pelo rival havia 9 mata-matas.
Logo na estreia da Libertadores, o Corinthians perdeu para os bolivianos do Always Red e foi a primeira derrota do Alvinegro para um time da Bolívia no torneio. Na mesma edição, o Timão se recuperou na fase de grupos e bateu o Boca Juniors em plena Bombonera. Porém, com pouca criatividade, o time de Vitor Pereira não conseguiu passar do Flamengo de Dorival Júnior nas quartas de final. Ainda no Corinthians, VP conseguiu levar o time até a final da Copa do Brasil. O português estreou com o time na terceira fase da competição e logo de cara empatou com a Portuguesa RJ. Com altos e baixos e um empate no jogo de ida da final contra o Flamengo, o jogo de volta foi emocionante. O time de Vitor Pereira perdeu mais uma vez, dessa vez nos pênaltis, para o elenco de Dorival Júnior. Vitor Pereira deixou o Corinthians após polêmicas que envolviam questões familiares. Pouco tempo depois, o treinador foi anunciado no Flamengo sob críticas de torcedores e fãs de futebol. No total, o português terminou a passagem no Timão com 2 eliminações, um vice-campeonato e o 4º lugar no Brasileirão. VP chegou ao Flamengo já com o desafio de herdar o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Logo no primeiro mês como técnico, o português teve a decisão da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras. Em um jogo emocionante, o rubro-negro saiu derrotado por 4-3 e ficou com o vice-campeonato. Já mais adequado ao elenco e ao clube, Vitor Pereira comandou o Flamengo na campanha do Mundial de Clubes da FIFA, que aconteceu no Marrocos. Apesar da empolgação da torcida flamenguista, o time não correspondeu em campo e o Fla acabou eliminado no primeiro jogo, diante dos sauditas do Al Hilal. Na disputa de terceiro lugar, o time do técnico português levou a melhor e venceu o Al Ahly, do Egito, o que não impediu o mundo esportivo de achar que o time brasileiro teve uma campanha decepcionante. Na última terça-feira, 28, Vitor Pereira teve a decisão da Recopa, diante do Independiente del Valle, em pleno Maracanã. Depois de perder o jogo de ida por 1-0, o elenco rubro-negro tratou de empatar o jogo no Rio de Janeiro. Porém, nos pênaltis, o time da Gávea terminou com mais um vice-campeonato na conta. O desempenho abaixo do esperado, diante de um time muito mais barato, levantou diversos debates sobre a competência do técnico rubro-negro. No fim das contas, o treinador rubro-negro já amargou 7 títulos em um ano no Brasil. Tanto no Corinthians quanto no Flamengo, as campanhas pouco vitoriosas quebram a confiança do português. A derrota na Recopa ligou o alerta para torcedores e diretoria do Flamengo, que tem o elenco mais caro do futebol brasileiro e somente em 2023 já perderam 3 títulos.